O negócio é o seguinte, o capítulo 1134 de One Piece terminou de uma forma que deixou todo mundo encabulado. A teoria do irmão gêmeo do Shanks é real? Vamos ver narrativando, João narrativando do canal João narrador do canal Narrativando. A teoria mais maluca de One Piece virou realidade? Talvez não, o povo emocionou. Vamos ver o que ele tem a dizer aí sobre esse último capítulo, né? Que foi bem supimpa. Antes do ano acabar, o Oda simplesmente solta uma das páginas mais polêmicas de 2024. Vocês viram que tem gente falando que essa mina aqui é a Kuina, velho? Fã de One Piece, chuta pra todo lado mesmo, né? Shanks realmente tem um irmão gêmeo do mal. Pera, vamos conversar sobre o capítulo que tem muita coisa por debaixo dos panos que estão ignorando por causa de apenas um quadro. Bora analisar o capítulo 134 de One Piece e também as teorias que estão rolando por aí, mas só depois de você dar like no vídeo e se inscrever no canal. Não vou fazer isso. Analisamos o momento mais relevante narrativamente do capítulo 1133 no vídeo passado, discutindo sobre as mortes de One Piece. Só que tem alguns outros aspectos interessantes de worldbuilding pra comentar que se conectam com esse aqui. A Gerd era amiga da Lin Lin, mas ela fez algo imperdoável pra Elbaf. Será que foi só a recusa do casamento ou tem algo a mais? Talvez... Isso aí eu acho que é o que ela fez quando criança, né? Dela matar o velho lá, né? Eu não lembro exatamente do flashback, mas ela botou o Elbaf, né? Incendiou o Elbaf. Isso esteja conectado com o que vemos do Loki falando no final do capítulo. Também vemos outras loucuras de Elbaf, como o navio que usa nuvens pra voar. O próximo destino dos Chapéus de Palha na ilha é mostrado, que é a Biblioteca da Coruja, e apesar do foco do capítulo anterior ter sido na Robin, esses elementos por trás ajudam a dar mais substância ao capítulo e orientar os acontecimentos do capítulo 1134, que falaremos agora. O capítulo começa com o Luffy fazendo pose de alguém casca-grossa, tipo os homens super badass romantizados de filmes de Yakuza. O Jinbe fez essa pose também, né? Eu acho que foi em um ano. O Jinbe pode ser, né? Aí, ó, Foreshadow do Oda foi uma referência à pose do Jinbe. E a tradução da fala dele varia dependendo de onde você tá lendo. Mas pelo que eu entendi, a referência é essa aí que eu falei. Luffy agradece por Saulo ter cuidado da Robin, e ela diz pra ele que finalmente encontrou amigos que a protegessem, fazendo todos os Chapéus de Palha caírem no choro de novo, menos o Luffy, Zoro e Jinbei. Curiosamente, o Jinbei é meio que um homem super badass romantizado em filme de Yakuza também. Os personagens conversam sobre suas relações até que Lilith aparece e mostra um caixote de metal onde há uma cópia perfeita do Vegapunk original. Discutimos sobre essa questão de mortes já, então não vou me aprofundar aqui. Só vai lá assistir o vídeo anterior depois, vou deixar aqui na descrição e comentário fixado. O interessante de pensar aqui é sobre a utilidade do personagem original. Lilith, apesar de ser inteligente, não é igualmente capaz aos demais Vegapunks juntos, então ela seria uma boa ajuda, mas não seria a inspetora bugiganga que o Vegapunk original era, capaz de criar basicamente qualquer coisa. Mas com o novo velho Vegapunk, isso muda de figura. Só que aqui vem uma teoria minha baseada na composição de história do Oda. Se o personagem simplesmente voltar daqui a pouco, o pouco drama em relação a ele que a Egghead tinha, já que jogou parte disso fora com a Lilith e alguns outros vivos, também vai ser... Alguns outros não, né? Literalmente todos, fora o Stella, estão vivos, né? Eles apareceram vivos na estação espacial lá. Espacial não, né? Fica ali na órbita e tal. Ninguém morreu, só Stella, e nem o Stella morreu agora, né? Jogado fora. E o único motivo dentro da trama para termos o gênio completo vivo é para ele causar grandes impactos, que ajudem os protagonistas nos momentos mais relevantes, tipo criar ferramentas que revelem algo essencial sobre o mundo ou que ajude os personagens a vencerem um desafio crítico. Então, minha teoria é, assim como a Lilith deixou a entender, vai demorar para trazer o Vegapunk original de volta, e ele vai voltar na hora H para criar uma invenção ou falar algo bem mais próximo pro final da história, ou bem capaz, bem capaz. Da história, de fato. Porque não faz sentido ele voltar pra ficar fazendo coisinha aleatória. Isso os demais Vegapunks poderiam fazer. Nessa brincadeira aí, pelos diálogos, até o Kuma pode ser curado. Outro elemento que entra na discussão do vídeo passado. E aí, vale a pena ele voltar a ser normal e vermos a Bonnie feliz? Ou isso é só mais uma sacanagem do Oda que tira todo o drama da história? Pô, isso aí é um questionamento, viu? O Kuma deixar... Assim, é bem parecido até com o bagulho do Sol e da Robin, né? A gente fica triste pra caralho pelo Kuma, por ele, né, ter perdido a humanidade dele. Só que também, se ele voltar, a gente não vai ficar triste por isso, né? Porque, pô, vai ser emocionante pra Calica a Bonnie com o pai dela ali, né? Aí é complicado, né? Eu não sei o que sentir sobre isso. Eu ficaria feliz, mas, né? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Com o papo resolvido, eles vão visitar a biblioteca, mas no caminho acabam descobrindo que não é mais legal ser guerreiro em Elbaf. Essa moda passou.
As crianças têm medo, acham que é perigoso e agora querem ser youtubers, ou algo equivalente do mundo dos gigantes. E uma nova personagem chamada Ripley explica pra nós que isso aconteceu porque o rei Harold não queria mais guerras e decidiu pela rota pacífica do comércio. Ela inclusive comenta sobre a lenda de Nika e quer ver a forma G5 do Luffy. Mais um gancho de história apresentado pra ser recuperado depois. Acha que eu não tô vendo, Oda? Tô de olho. Finalmente chegamos na biblioteca, onde todos os livros que entram nela ficam gigantes. Algo estranho e curioso, mais um gancho para ser tratado na história. Será que isso tem a ver com aquela mensagem do explorador que disse para não ficar muito tempo em Elbaf? Mistérios estão se acumulando, e essa é uma das melhores... Esse bagulho do livro também parece muito aleatório, né? Tipo, o Narras tá falando aí, faz sentido. Parece que o Oda tá jogando várias sementinhas, assim, de algo que ele vai recuperar lá pra frente, mano. habilidades do Oda. Assim cortamos pra Loki. Tem todo esse bagulho... Pô, parando pra pensar agora, esse capítulo é uma plantação de coisa, né, mano? Uma plantação de coisa. Tá botando... esse Moza aí conversando com o Loki, esses bagulho do livro, Luffy, Vegapunk, o final, o próprio final também. Rapaz do céu. Está conversando com alguém desconhecido no Dendemushi. Pelo menos nas versões traduzidas, não dá pra saber se é homem ou mulher. Talvez em japonês dê pra identificar de forma mais fácil. Só que tem alguns elementos que me fazem achar que é uma mulher. O primeiro plot apresentado do personagem foi sobre seu casamento com a Lula e a sua rejeição. Isso não seria o suficiente, claro, mas a forma que as frases são compostas pelo Dendemushi dão algumas pistas. Eu causei algum incômodo? Uma frase desse tipo pode ser meio educada e passiva demais, algo comum do comportamento esperado das mulheres na cultura japonesa. Sabe, toda educadinha e perfeitinha. Com certeza você já viu uma personagem de anime que era assim. Só que isso também não seria suficiente. Só que juntando com a forma que o Loki fala, não, só tava matando tempo, tenho muito tempo livre, aquela experiência traumática ainda te afeta, e ela dizer que começa a tremer só de pensar, que é a outra frase que denota sensibilidade, me faz ficar com a pulga atrás da orelha. Sabe, parece aquele cara que não quer mostrar os verdadeiros sentimentos. Não que ele goste necessariamente da mulher, mas que ele não quer mostrar vulnerabilidade. Loki também fica revoltado. Eu sou Shed, sou alfa. Não demonstro sentimento. Aconteceu, que é essa cena aí que não sabemos o que é, dizendo que iria matar todos e se vingar. E a voz diz, eu não gostaria que chegasse a isso. Essas que isso, Narras? São bem comuns em animes, mas você consegue imaginar uma japonesa falando exatamente isso, meio desesperada ou sem jeito, não é? Loki diz que moça ou moça... Ela... Nossa, eu pensei seriamente em mandar um Gomen Nasai com a voz... Nossa, eu ia traumatizar todos vocês, velho. Ainda bem que eu me segurei. O nome da pessoa é ingênua, mas moça, novamente, tem uma sensibilidade para entender o que está por trás das palavras de Loki. Há um senso de proteção e preocupação com ela. E essa sensibilidade, novamente, é uma característica associada a mulheres delicadas. Loki volta a gritar, dizendo que tá com vontade de vomitar por causa desse papinho lenga-lenga, com Moça pedindo pra, por favor, ele parar de gritar. Gente, o comportamento do Loki aqui é de fato completamente de tsundere. Sabe, aquele personagem... Ó, vou colocar aqui pra vocês já estão vendo, né? Ó, eu ia fazer esse exato mesmo som, mano, mas infelizmente eu me segurei. Personagem que finge que não gosta da pessoa, mas gosta. Já tinham teorias dele não ser maligno, e nos meus vídeos comentei que havia espaço pro personagem seguir pelo caminho de ser o vilão mal entendido, que não foi ele que matou o rei e tal. Ou se matou não era aquilo que ele queria. E existiam outras dicas, como os animais, o Luffy ficar de boa com ele... Enfim, com essas frases aqui, basicamente fica muito forte a teoria de que sim, Loki é meio pancada da cabeça, mas não é um vilão e provavelmente foi injustiçado. Cara, eu vi por cima, assim, uma teoria de que com o painel final, né, e o Shanks tá ali, todo aquele bagulho dele vir pelo símbolo que os Gorosei usaram também, do governo mundial, todo esse bagulho do Loki ser preso, tal, pelo assassinato, e o Baf tá enfraquecendo a sua cultura de guerra, pode ser algo do governo mundial pra enfraquecer a nação e fazer a sua jogada, né, pra, sei lá, fazer o quê? Acabar com os gigantes, sei lá, né? Então, eu achei interessante, mano. Eu achei interessante, né? E esse bagulho aí do Loki pode, né, ser um indício disso aí mesmo. Me diz aí, o que seria ótimo pra mostrar isso visualmente?
Exatamente, uma mulher entender esse lado dele e o personagem ter dificuldade de expressar seu apego por ela. O povo zoa falando da fórmula do Oda, do Luffy encontrar uma princesa e tal, e parece que dessa vez a princesa é o Loki. Se antes tinha só uma chance dele não ser totalmente mal, agora é bem provável. Não significa que ele será bonzinho, só que não é o demônio que pintam ele. Até aqui o capítulo tá... Pior que eu não duvido, não. Tem bem cara disso mesmo, que o Oda vai meter essa inversão, né? Interessante, várias informações sendo jogadas pro leitor, com a trama se construindo e ficando gradativamente mais complexa. Só que o último capítulo do ano não podia simplesmente terminar sem um grande acontecimento, não é? Enquanto todos festejam em um castelo no alto de Elbaf, um raio negro cai e dentro de uma sala do trono destruída, duas figuras encapuzadas se levantam de um círculo de magia. E uma dessas pessoas é idêntica a Shanks. Quer dizer... Cara, e é bizarro como é o mesmo painel lá do Reverie, né, mano? Quando o Shanks vai lá. O Oda é safado, cara. Dizer então que o Shonks, o irmão gêmeo do mal ou clone do Shanks, é real. Antes de comentarmos isso, observem o local. Provavelmente foi nessa sala que o Rei Herald morreu. O local... É ele? Não é ele, não é o Shanks. Não é o Shanks, não é. O meu Shanks não é. Não, só se for o seu Shanks. Tá todo destruído e parece ser um castelo abandonado. Se for o caso, já faz uma semiótica bem legal. Loki chama Shanks de covarde, talvez por esse outro Shanks ter feito algo terrível que ferrou com ele, seja agora ou no passado. Sendo que vimos agora uma personagem dizendo que Loki não é esse monstro que dizem ser, apesar de ser meio descontrolado, o alvo perfeito para ser pintado como vilão. Então, no fim do capítulo, esse Shanks aparece na Sala do Trono Destruída, representando sua influência nesse acontecimento e na mudança política de Elbaf. Olha, bem legal a forma que o Oda compôs tudo. Com todas essas informações contextuais, parece que já tá cravado de que houve sim uma grande armação no passado, que o Loki, mesmo que não seja uma flor que se cheire, é inocente do crime que o acusam, e que existe uma força externa influenciando Elbaf. Se ele não é inocente, pelo menos ele foi manipulado de alguma forma ou forçado a fazer isso. É isso que eu adoro ler em One Piece, a forma que o Oda vai distribuindo essas informações indiretas na composição dos capítulos e das cenas. Só que fica a pergunta, será que realmente teremos um Shonks? Então, devido a muitas referências... Cara, eu não sei, mano. Eu prefiro... É que assim, tudo depende de como o Oda vai executar, né? E o Oda é gênio, não tem como, o bicho é brabo. Mas... Se tratando apenas de conceitos, se a gente for falar apenas de conceitos, eu acho o conceito de clone mais interessante do que irmão gêmeo. Tipo, pô, botar que ele é um irmão gêmeo que, porra, tem o mesmo cabelo, o mesmo corte de cabelo, a mesma barba né? E, sabe assim, eu acho que é muito paia, mano. Um bagulho de clone, sei lá, um poder de alguém, eu acho que seria melhor, mano. Mas, de novo, tem que ver como o Oda vai fazer, né, mano? Porque assim, irmão gêmeo, sei lá, mano, é muito, sabe? Conceito de clone eu acho mais viajado. Não, pô, o gêmeo é muito mais... Não, eu acho que gêmeo é muito pior, mano. Gêmeo é muito pior, eu acho. Porque gêmeo é muito, sei lá, é muito... clichê, não sei se é clichê, mas é muito brega, tá ligado? Não, ele tem um gêmeo do mal, é um do bem e outro do mal, sei lá, não... É muito novela, tá ligado? Sei lá, mas não... Clone, o conceito de clone já foi estabelecido em One Piece, não é algo, sabe, tão novo, né? Mas sei lá, mano. Não seria loucura o Imu-sama e os Gorosei lá fazer um clone do Shanks, pô. Mas enfim, né? Tudo depende da execução do Oda. Dentro e fora da obra, realmente é muito provável. E vários canais já fizeram compilados de informações sobre isso, então não vou repetir aqui. Vou me focar na parte da narrativa. Com a adição desse personagem que teoricamente seria importante, quantos capítulos... Pode ser um alienígena. Cara, pode ser um alienígena também, hein? O que vocês acham? Eu acho que alienígena é a melhor. Alienígena é a melhor. Pô, ninguém pensou em alienígena, né, mano? Eu quero que seja um alienígena. Veio do céu, né? Trovão e tal. Caralho, será que é entre o Enel? O Enel tem a ver com isso. É um clone do Enel. Os de One Piece acontecerão diretamente por culpa dele a partir de agora. Tipo, desenvolver o personagem, botar ele na trama, dar momentos marcantes, ou ele será desenvolvido e finalizado no arco de Elbaf. Será que One Piece realmente acabará daqui 4 anos? Eram 5, mas já passou 1? Acho que não, a menos que uma catástrofe enorme já desencadeie os elementos finais. Só que com tanta coisa importante de trama não resolvida, é difícil isso ficar bom. Outra questão é, ter um plot de clone ou irmão gêmeo do mal é algo bom? Eu perguntei isso no meu Twitter e no meu YouTube e essas foram as respostas. Ih, pessoal, não curti não, hein? Cadê? Quanto que tá a porcentagem aqui? Bom, 15%, médio 32%, ruim 39%.
E 14% no One Piece. Ah, mano, eu não sei, velho. A ideia dos dois é muito brega, mano. Sendo um clone ou sendo um irmão gêmeo, a ideia é brega, tá ligado? É muito... Nossa, não, na verdade, tudo... Eles eram clone, ele tinha um clone, um irmão gêmeo, todo esse tempo. E tal ação dele foi o clone. E tal ação foi o real. Sei lá, mano. Eu não sei. Claro que envolve muitas coisas, sentido, execução, são só algumas delas. Mas eu pessoalmente preferiria que não tivéssemos o Shanks 2. O personagem ter camadas complexas... Não pode ser só o Shanks? Mano, é que provavelmente não é o Shanks, tá ligado? Assim, pode ser o Shanks? Pode ser, mas aí também tem essa, né? Como que ele vai fazer que o Shanks seja vilão, tal, tá trabalhando pros Gorosei. Tem mais chance de funcionar assim, né? Teoricamente, do que clone ou irmão gêmeo, mas sei lá, né? Mas porque ele apareceria todo encapuzado sem mostrar a cicatriz e o braço. Não, esse aí, o Oda poderia estar fazendo isso de sacanagem, porque não seria a primeira vez. No mesmo ar, dá pra comparar aí, de certa forma, com o que ele fez com o Sol, tá ligado? Ah, não, o Sol vai morrer, o Sol aqui tá sem se mexer, caiu, tá sem se mexer. Aí depois era tudo, né, pra ele reencontrar com a Robin. O Oda pode muito bem tá metendo louco, porque ele sabe dessa teoria do Shanks vilão, mano. Tá ligado? Não é impossível ele ter essa informação. Sei lá, o editor dele pode ter falado pra ele, ou lá no live action. Tipo, ele foi lá fazer o live action no set lá de filmagem. Aí o Inaki Godoy falou: Oda, a teoria do Shanks vilão, você já viu? Aí o Oda falou: caralho, vou botar aqui só pra fuder os fãs, então. Não é impossível também, mano. O Oda pode estar de sacanagem. Da sua personalidade, o torna bem mais interessante pra mim. Mas, mesmo que tudo isso das teorias realmente seja verdade, acho melhor o povo ter calma na hora de descartar o Shanks original como antagonista. Nos meus vídeos passados, conversamos sobre vários elementos diretos e indiretos que fazem o personagem entrar em uma rota de colisão com Luffy, e não apenas uma rota de rivais amigos, mas sim de um combate sério. Não que ele seja mal em si, mas que eventualmente os interesses vão colidir, e talvez por um motivo maior, Shanks vai precisar lutar a sério com Luffy, usando todas suas forças caso Quem ganha? Quem ganha? de borracha não siga as ordens do Ruivo. Por isso, vamos com calma. Não é porque o irmão maligno existe que o Shanks precisa ser todo bonzinho. É normal que em histórias shonen, onde o protagonista representa a esperança, que personagens que descobriram a verdade cruel do mundo possam perder suas esperanças e tentar corrigir o mundo da sua forma, que no fim tá errada ou não vai funcionar. E então é salvo de alguma forma, metaforicamente ou literalmente, pelo... Cara, e se a cicatriz do Shanks é maquiagem? E ele ficou de sacanagem ali falando que foi o Barba Negra que fez isso nele, mano. Pode ser maquiagem também, ele nunca teve. Foi tudo um papel. Às vezes ele nem perdeu o braço. Tudo é possível, mano. Tudo é possível. E se acontecer, vocês viram primeiro aqui. Protagonista, depois de um conflito intenso. E aqui morte também poderia ser considerada um tipo de salvação. Até porque, vamos ser sinceros, quem tem mais envolvimento emocional com Luffy pra ter uma batalha grandiosa? Barba Negra, Imu ou Shanks? Claro que Barba Negra e Imu podem ter mais capítulos pra criar uma relação mais direta com Luffy, mas o mesmo pode rolar com Shanks, que já tá na vantagem de aparecer desde o primeiro capítulo. E não tô falando que ele será o inimigo ou o inimigo final, mas sim que talvez possa ser a luta relevante mais emocionante para muitos leitores. De qualquer forma, termos um Shanks gêmeo maligno é basicamente confirmar que quem achava que o Shanks era estranho estava certo e confirmar que quem dizia que ele não era mal também estava certo, pelo menos até agora. Me diz sua opinião sobre o capítulo no... Cara, o Oda fazer isso no último capítulo é muita sacanagem, né? No último capítulo do ano, mano. Agora só ano que vem, galera. Só ano que vem. Nos comentários, dá like no vídeo e se inscreve no canal. Ano que vem eu juro que termino as análises de One Piece. Como a análise de um ano parte 1 não teve o engajamento esperado e foi muito difícil fazer esse vídeo, eu dei uma desanimada forte. Aí é foda, Narras, aí é foda. Porque analisar um capítulo tipo esse aqui demora um dia e tem o mesmo resultado, basicamente. Mas então é isso, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, valeu! Amém, amém, Feliz Natal aí. É isso, né, mano? Pode ser tudo. O foda é que pode ser literal. Cara, seria muito foda se acabasse, se nos próximos capítulos aí fosse revelado que não é nada que a gente tá pensando. Não é clone, não é gêmeo, não é. Porra, sei lá, não é. Como é que fala? Não é alienígena. Não é nada. É um bagulho que a gente não pensou. Isso seria foda. E aí, ó, o interessante. Como a gente nunca. Não consegue pensar no que vai ser. Não tem como a gente adivinhar, porque a gente não conseguiu pensar, entendeu? Se a gente conseguisse pensar no que é, aí não seria algo que a gente não pensou. Então, sendo algo que a gente não pensou, não tem como a gente saber, não tem como a gente deduzir, porque aí seria algo que a gente sabe, e não algo que a gente não sabe. Logo, não seria surpresa, né? Porque a gente sabe, então não teria como ser algo que a gente não sabe. Entenderam? Enfim,
Agora vamos esperar aí. E ótimo vídeo do Narras. Mas agora só ano que vem pra ver a verdade, né?